Prontinho, galera, hoje eu vou começar um vídeo falando sobre as novas regras aí em relação de uma maneira geral, de todas as que podem vir a ser aprovadas e das regras que já estão em vigor, tá? Então eu vou falar no âmbito de maneira geral. Então fica ligado aí no vídeo para você ficar por dentro de todas as possíveis regras e qual o objetivo também de muitas delas, tá? A primeira que eu vou começar falando aqui é sobre a regra do simulador de direção, né? Como eu já falei em outro vídeo, o simulador agora ele é facultativo, tá? De certa forma, ele foi muito mal aplicado em vários termos, tipo, a pessoa termina a aula teórica, né? No caso, quando a regra era obrigatória, a pessoa terminava a aula teórica e tinha que fazer as aulas do simulador para depois fazer a prova teórica e depois ir para a aula prática. Olha que coisa sem lógica, né? Ou seja, desde o seu início, ele foi muito mal concebido. Da maneira que ele foi aplicado hoje no Brasil, no Distrito Federal aqui principalmente, né? As pessoas questionavam muito, para que eu tenho que fazer a aula do simulador? Qual o objetivo dessa aula do simulador? Eu não vejo lógica, né, em ter aulas de simulador. Todo mundo reclamava muito, tá? Então ele desde o início ele foi muito mal aplicado, por isso que as pessoas não gostavam muito de fazer aulas do simulador. O correto mesmo é que ele fosse antes das aulas práticas, igual agora na nova resolução, vai ter uma certa lógica, ele vai ser aplicado antes de iniciar a aula prática, tá? E não mais para interromper o processo do aluno para fazer a prova teórica, tá? Isso é em relação à aula do simulador. A outra regra, que tem um projeto de lei na Câmara, que ele torna opcional fazer aulas teóricas e práticas. Só fazer a prova teórica ou prova prática. A princípio, isso pode parecer uma coisa legal. Você deve estar pensando assim, poxa, mas isso aí é bom, né? Eu não preciso fazer aula teórica, não preciso fazer aula prática, né? Só a prova. O grande problema que existe por trás dessa regra é que ela vai criar pessoas viciadas a pagar para fazer a prova. E isso vai gerar muito lucro para o Estado. As pessoas hoje não veem dessa maneira. Mas há algum tempo atrás era desse jeito. A pessoa só precisava fazer mesmo, era prova teórica e prova prática, tá? O grande problema que tinha essa época é porque o índice de reprovados era muito alto, de pessoas que pagavam uma taxa aparentemente baixa para refazer a prova. O problema é que se a pessoa reprovar na prova novamente, tinha que fazer o quê? Pagar novamente. E se ele reprovasse de novo? Pagava de novo. E se ele reprovasse de novo? Entendeu? Ele criava um ciclo, um looping, que ele ficava só pagando e fazendo prova, pagando e fazendo prova. O grande problema disso aí é que geravam pessoas que reprovavam na prova teórica 15 vezes, 20 vezes, entendeu? Teve um processo, eu já dou aula teórica, já tem em torno de 12 anos, já tem um tempo que eu dou aula teórica, mas trabalhar na área de trânsito eu trabalho já há algum tempo, há mais do que 12 anos. E eu lembro de um processo uma vez que eu peguei, e a gente chegou a contar que uma pessoa, uma candidata, chegou a fazer 57 provas teóricas. Hoje, uma pessoa que faz 57 provas teóricas, ela não paga a mesma taxa que antigamente, é claro. Mas se retornarem a fazer somente prova teórica, vai criar muitas pessoas fazendo somente, pagando prova e fazendo de novo. Pagando prova e fazendo novamente. Então isso vai criar um vício de pessoas que reprovam na prova do Detran e só pagam para fazer de novo. Entendeu? Isso tanto vai na prova teórica quanto na prova prática, tá? Aí vem um problema. Na prova prática, hoje, você tem que fazer as aulas num carro de autoescola. Estava conversando com alguns colegas meus instrutores, e eles ficavam imaginando, como é que a pessoa vai fazer a aula, por exemplo, com o pai, com o tio, né? Eu vou postar aí um vídeo mostrando qual é o resultado disso, de uma pessoa que faz a aula com alguém da família. O grande problema não é porque a pessoa não sabe ensinar, é porque o carro dessa pessoa não tem pedal de freio e embreagem do lado do passageiro. Então como é que a pessoa vai controlar um carro para uma pessoa que está aprendendo a dirigir? Sabe o que vai acontecer? Confira aí no vídeo que eu vou colocar logo na sequência. Ó. Dá uma olhada. E vai acelerando. Ah, mas se eu bater? Se você bater, eu te bato. Solta a embreagem. E vai acelerando. O acelerador é esse aqui, né? É. Tá. Para! Como é que para? E aí, o que você achou desse vídeo? Vai ser o resultado de muitas pessoas que hoje no Brasil vão começar a pegar aula com família, porque hoje já acontece, tá? Não vamos achar que não acontece, porque hoje no Brasil muitas pessoas dirigem sem carteira. Só que o governo ele tapa os olhos para isso, finge que não está acontecendo.
Finge que ninguém está fazendo aula com alguém da família, mas na verdade muitas pessoas hoje no Brasil fazem isso. Agora, isso explica o porquê que as aulas práticas elas também não têm bons resultados. Uma pessoa para aprender a dirigir tinha que começar a dirigir já a partir da adolescência, fato. Só que a nossa lei impede isso. Então os nossos adolescentes, eles aprendem a dirigir de maneira ilegal, de maneira incorreta. E isso vai ser um reflexo no trânsito, porque logo na sequência ele vai começar a aplicar aquilo que ele aprendeu na sua adolescência no trânsito. E o reflexo está aí. O número de acidentes que hoje ocorrem no Brasil. Muitas pessoas têm uma mania de falar bem assim, eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade. Eu aprendi a dirigir com 9 anos de idade, 12 anos. Não. Você não aprendeu a dirigir nessa idade. Você aprendeu a guiar um carro. Saber dirigir é outra coisa. Levar um carro não significa que você sabe dirigir. Existem muitas pessoas hoje no trânsito que levam um carro, mas não sabem dirigir. São pessoas que colocam os outros em risco, colocam riscos de acidente, pessoas que muitas das vezes bebe e dirige, aí fala que sabe dirigir. Como uma pessoa que bebe e dirige afirma que sabe dirigir? Ele não sabe dirigir, ele não sabe nem sobre tempo de reação, ele não imagina que o reflexo dele está sendo afetado, ele mal consegue ficar em pé. Como é que ele consegue colocar o carro aí no trânsito e fala que está sabendo dirigir? Você quer uma prova disso? Uma vez, se você tem essa mania de beber e dirigir, coloque alguém para vir em outro carro te filmando e veja o seu resultado. O que você está fazendo por aí? E depois você fala que sabe dirigir. Dá só uma olhada em relação a isso. Agora, pessoas que colocam o carro no trânsito e afirmam que sabem dirigir, causam esse tipo de situação que você vai ver no vídeo aí agora. Dá uma olhada nesse vídeo. Coloca o carro no trânsito. Ela não está sabendo passar marcha? Ela não está sabendo guiar o carro? Olha o que ela causou. Ela não bateu, né? Mas provocou acidente com os outros. E, no entanto, diz que sabe dirigir. Vai chegar em casa e falar, caramba, quase bateram no meu carro. Um bando de louco que eu encontrei no meio da rua. Olha só. Entendeu? Isso é o retrato de pessoas que aprendem a dirigir, entendeu? De maneira incorreta, de maneira ilegal, e depois falam que, não. O problema é que lá na autoescola não ensinam nada direito. Muitas das vezes recai para o popular, porque o processo de habilitação tem suas falhas sim, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado, mas o governo não tem intenção de fazer isso, tá? Ele tem intenção de manter esse mesmo sistema, de você ficar pagando para fazer prova, pagando para fazer aulas, pagando para fazer exame de direção. Isso, infelizmente, é uma mania criada já há algum tempo aqui no Brasil, tá? Olha uma outra regra, renovação de exames com 10 anos, né? Isso parece ser uma coisa boa também. Não vou mais renovar de 5 em 5. Gente, o ideal era que melhorasse aqueles exames iniciais. Aqueles exames hoje são muito defasados, muito mal fiscalizados e, muito caro. Como que o governo não abre o olho para isso? Entendeu? Você acha que o governo não sabe dessas coisas, que aquele exame é mal aplicado? Ele sabe. Só que agora ele vai fingir que é uma coisa boa, aumentar para 10 em 10 anos. O problema que o governo está criando com essa regra de 10 em 10 anos é que agora a sua habilitação você vai ficar com ela por 10 anos, não é isso? Você alcança muitos pontos na carteira, tem a suspensão do direito de dirigir. Aí você tem que, por exemplo, acima de 20 pontos tem que ter a suspensão. Uma regra está vinculada à outra, tá? Esse aumento de 10 anos e a pontuação aumentando para 40 pontos, que eles querem também fazer isso, o motivo é o seguinte: quando alcança 20 pontos, tem suspensão do direito de dirigir. Para fazer a suspensão, você tem que ir no Detran fazer um curso de reciclagem. Muitas das vezes as turmas do curso de reciclagem, dependendo da região do país, estão lotadas. Então a pessoa recebe a seguinte resposta: curso de reciclagem só vai ter daqui 3 meses. Só vai ter daqui 6 meses. Aí o que a pessoa fazia? Entrava na justiça, requerendo o direito de dirigir imediatamente. E a justiça tinha que conceder.
Porque não é culpa da pessoa que o Estado não tem a aplicação do custo de reciclagem. A culpa é do Estado. Então tinha que devolver a carteira para a pessoa imediatamente, sem a pessoa fazer o custo de reciclagem. Por isso mesmo que o governo está querendo aumentar para 10 anos a renovação de exames e para 40 pontos a suspensão do direito de dirigir, para descongestionar os Detrans locais. Não ache que o governo é bonzinho contigo, ele está pensando em você e na sua segurança. Está pensando mais no aspecto do que o Estado está sendo prejudicado com a aplicação da regra atual. Então por isso que eles querem alterar. Porque você acha que o governo é bonzinho mesmo? Você é inocente desse tanto de pensar que o governo está querendo te beneficiar com 40 pontos na carteira e renovação de 10 em 10 anos. Ó, se a pessoa tem a renovação de 10 anos, fez a renovação hoje, 10 anos, no primeiro ano ele sofre um acidente e perde a visão, ele tem que ir para a renovação imediatamente. Só que ele tem uma carteira agora de 9 anos. Você acha que ele vai? O que você acha que ele vai fazer? Ele vai continuar com a carteira, mesmo tendo problema visual, e vai continuar dirigindo e colocando você, a sua família e seus filhos em risco. Beleza? Pense, tá? Quando uma regra vier à tona, você tem que questionar. Como assim? Por quê? Qual é o objetivo disso aí? Entendeu? Não seja uma pessoa que só aceita as coisas, tá? Questione. Coloque aí o seu questionamento, porque tem objetivos por trás disso tudo. Vamos para uma outra regra para você compreender? Ó, só alertando que talvez esse vídeo seja dividido em duas partes, tá? Talvez ele fique um pouco longo e aí eu vou ter que dividir ele em duas partes. Falei aí do simulador, falei sobre um possível fim das aulas teóricas e práticas, tá? Inclusive existe a pretensão de transferir o curso teórico para IAD, para curso à distância, tá? Tem seus lados benéficos, mas tem seus lados ruins. Perde um pouco da interação. Eu já fiz curso IAD, eu sei que isso aí, você naquele momento que você quer questionar algo, você não tem como questionar. E é isso que muitas das vezes o curso IAD gera, e é uma coisa que vai ser tendência mundial, tá? Todos os locais vão começar a aplicar cursos assim, justamente para tirar do aluno o seu poder de questionamento. Pelo menos, ó, calar a boca do aluno e só implantar a matéria que eles querem colocar, tá? Outra coisa, fim do exame toxicológico para carteiras profissionais. Olha que coisa boa, né? Não vai precisar mais fazer o exame para saber se o caminhoneiro, se a pessoa que trabalha na área de trânsito está usando drogas, né? Por que que eles não querem mais fazer isso? Porque agora vai ter blitz do drogômetro. Desde o final do ano passado, o governo já tinha anunciado que ia fazer isso. Fiscalização com um aparelho que verifica se a pessoa está sob o uso de álcool, drogas ou medicamentos. Algumas pessoas vão falar assim, mas tem que fiscalizar os drogados mesmo, tem que fiscalizar esse pessoal que usa droga e vai no trânsito. Você não está entendendo é que se você faz uso de algum tipo de medicamento, você vai ser parado na mesma blitz e vai levar a mesma multa. Então não pense que você vai ser livre só porque você toma Rivotril, Diazepam, Ritalina. Existem diversos medicamentos que se você ler a bula, é proibido de dirigir. E você vai ser fiscalizado do mesmo jeito, tá? Vai levar multa de 2.934, vai ficar querendo recorrer e vai ficar reclamando. Por quê? Porque você achou que era uma coisa boa. Fim do exame toxicológico tem uma conexão com a blitz do drogômetro. A regra, a lei seca, tá? O artigo 165 do Código de Trânsito já prevê que é proibido a pessoa dirigir sob influência de álcool, drogas ou até mesmo uso de medicamentos. Tá? É qualquer alteração psicoativa. Então, se a pessoa apresenta essas alterações, ele pode ser fiscalizado e levar essa multa de 2.934. Se hoje bebida alcoólica gera tanto dinheiro para o Estado, imagina drogas e medicamentos. Como que vai ser fiscalizando os três, hein? No trânsito. Quantas pessoas que tomam um calmante e vão dirigir? Quantas pessoas que tomam um Rivotril, qualquer tipo de medicamento e vai dirigir? Agora, não me confunda achando que eu estou defendendo as pessoas que usam drogas, bebida alcoólica e uso de medicamentos. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que não estão alertando para a população brasileira que o perigo não é só a bebida alcoólica. O perigo é muito mais amplo do que só a bebida alcoólica. Por muitos anos só fiscalizaram bebida alcoólica. Agora vão começar uma fiscalização mais ampla do que bebida alcoólica. Vai vir várias outras coisas. Então fique ligado, tá? Outra coisa. Essa é boa, essa é boa.
Fiscalização eletrônica e novas regras de velocidade. O governo agora deu uma de bonzinho aí e tirou diversas fiscalizações eletrônicas no Brasil todo. Aí todo mundo, ei, isso aí, o governo tirou as fiscalizações eletrônicas. É porque vai colocar um novo pardal que fiscaliza a velocidade média dos veículos. Os pardais que eram colocados estavam obsoletos. Era fiscalização eletrônica que não tinha como fazer essa nova fiscalização de velocidade média do veículo, que funciona assim. Você passa por uma fiscalização eletrônica, já tira a foto da sua placa. Não leva multa, só tirou a foto. A partir daquele instante, você tem um tempo para chegar na segunda fiscalização. Se você chegar na segunda fiscalização antes do tempo, é porque você excedeu a velocidade durante o percurso e será notificado na segunda fiscalização. Isso já está sendo testado no Brasil todo, já tem 3 anos, tá? E se você acha que o governo é bonzinho porque tirou os pardais, espere que vão vir novos pardais. E esse não vai ter mais aquela mania de você acelerar. Chegou no pardal, freia. Passou do pardal, acelera. Outro pardal, freia. Isso não vai mais adiantar para você. O trânsito ele será mecanizado. Vão todo mundo andar igual robozinho, tá? Você vai ter que andar na velocidade constante do início ao fim. Lado bom dessa regra, porque tem lado bom. Não vai ter mais numa mesma via oscilação de velocidade. A via começou numa velocidade de 80, ela termina a 80. Durante o caminho não pode haver trechos de 40, de 60, de 70, porque isso quebra o cálculo. Ele vai ter que iniciar com uma velocidade e terminar na mesma velocidade. Isso seria um lado bom, porque hoje o que mais pega as pessoas aí nas fiscalizações eletrônicas é justamente a oscilação. Você chega num trecho de 80, de repente aparece um trecho de 60, aparece um de 30, 40, 50, 60. Essa oscilação engana muitos motoristas. Então ela deve acabar com a nova fiscalização. Se o governo manter essas oscilações, mesmo com a nova fiscalização, então o objetivo fica muito claro para você. Beleza? Outra coisa, digitalização de todo o sistema de trânsito. Todo o sistema de trânsito vai passar para a área digital. O que isso significa? Aplicativos, você pode baixar inclusive no seu celular aplicativos como SNE, documento digital, fiscalização de frotas que existe hoje também. O que você vai poder fazer? Ter a documentação da sua habilitação e do seu veículo no aplicativo do celular. E também o SNE, ele permite que se você cadastrado nele, levar uma notificação, uma multa, você tem até 40% de desconto para pagar a multa com esse aplicativo, entendeu? Problema, tem algum problema? Tem, assim, ele meio que relaxa as pessoas a pensar, a multa com 40% de desconto fica mais barata. Você não deve levar multa. Fiscalização, ela não é uma coisa boa. Tipo, não é que eu estou falando que a fiscalização é ruim, mas é infração. Você tem que ser um motorista que não comete infrações. Cometer infrações não é algo legal, não é algo positivo, entendeu? Ser multado ninguém gosta. Então o ideal é que você não leve multa, ou seja, que a regra seja compatível para a segurança e para evitar acidentes. Esse é o objetivo de uma regra. E não que saia multando as pessoas. Se existe indústria de multa que muita gente fala que não, outros falam que sim, na minha opinião, é usada. É usada porque tivemos uma regra, a lei do farol, que é obrigado você ligar o farol do carro durante o dia nas rodovias. Eu, quando dou aula teórica, eu explico o objetivo principal da lei do farol. E eu vi que o governo fiscalizava em situações incompatíveis. Então, de fato, para que fiscalizar numa situação que não é compatível com a regra? Então mostra que o governo tem seus interesses por trás disso aí. Interesse financeiro, tá? Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora e depois vou explicar outras possíveis regras. Beleza? Então, estou voltando aqui agora para finalizar aí praticamente o vídeo, né? Passar a limpo algumas novas também possíveis regras, que eles querem alterações também na placa do Mercosul, né? Que eu estava falando agora há pouco sobre a digitalização do sistema, então vai ter uma placa de modelo unificado, na qual você também vai poder ser fiscalizado em outros países vinculados ao Mercosul. Você vai poder dirigir seu carro na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, só que agora você passa a ser fiscalizado lá também. Além de que estava tendo uma pretensão das placas ter chip de rastreamento para monitoramento de todos os veículos em território nacional, tá? Isso está um pouco vinculado à implantação de tecnologia 5G, inteligência artificial, tá? E também monitoramento através de câmeras com reconhecimento facial, tá? São 3 coisas ligadas. Existe uma agenda global que a partir de 2021,
até 2025 mais ou menos, eles querem colocar tudo isso em prática, tá? Reconhecimento facial, tá? Cuidado com o reconhecimento facial, inclusive, porque ele vai tentar te monitorar em todos os instantes, em todos os locais, tá? Tecnologia de inteligência artificial, que vai colocar um sistema com inteligência artificial para estar monitorando tudo isso daí, entendeu? Além das placas com chip de rastreamento, assim seu veículo passa a ser fiscalizado em todo o território nacional e também fora do Brasil, tá? Isso é um vínculo aí da placa do Mercosul. A princípio não vai ter chip, não está sendo colocada com chip, mas até 2025 deve ser colocado, tá? Porque 2021 encerra o prazo para a implantação das novas placas. E 2025 deve ser colocado aí o chip de rastreamento nessas placas. Outra coisa é que as categorias A, B, C, D, E, cada uma eles querem criar um curso online específico para elas. Então, com a pretensão de criar o curso online específico de moto, de carro, de caminhão, ônibus e veículos articulados, tá? Muitos aí afirmam, por exemplo, que a categoria C e a categoria C não existe, que basta tirar a categoria D. O motivo é porque tem como pular a categoria C. Teoricamente, a categoria C existe, mas na prática ninguém tira a habilitação da categoria C. Então, na minha opinião, aí é uma opinião própria, eu implementaria a categoria CD, eu unificaria as duas. Hoje a lei ela cobra 15 aulas práticas nas outras categorias. Por exemplo, a categoria A e categoria B, para obtenção de CNH, ou seja, é a primeira vez que vai tirar a carteira, ou a primeira habilitação, no caso a obtenção cobra-se 20 aulas práticas de moto, 20 aulas práticas de carro. Quando é adição de categoria, ou seja, você já tem a habilitação e vai adicionar uma nova categoria, então aí se cobra somente 15 aulas práticas. Isso para todas as adições praticamente são 15 aulas práticas. Ninguém aplica 15 aulas. A maioria das pessoas, quando vão, por exemplo, tirar a carteira de moto, sabe que na moto não tem biometria, então só dá 5 aulas. A lei não fala isso. A lei fala 20, obtenção. A adição 15. Só que na prática a maioria aplica 5. Então o que eu faria, Rogério, se eu tivesse que enviar uma proposta para alteração de habilitação, eu criava a categoria CD. Uma das coisas que eu poderia fazer é criar a categoria CD, unificando as duas. Ao invés de exigir 15 aulas, passaria a exigir 10 aulas, entendeu? Reduziria o número de aulas, só que agora a pessoa tem 10 aulas práticas, sendo que 5 ele fará num veículo de carga, categoria C, um caminhão, e 5 num micro-ônibus, veículo de transporte de passageiros. Assim ele iria ter pelo menos a experiência de ter aprendido em dirigir de categoria C e D. E no final das 10 aulas, ele escolheria qual veículo ele iria fazer a prova prática, um caminhão ou no micro-ônibus. Entendeu? Por quê? Porque a pretensão das categorias C, D, E são categorias profissionais. A pessoa vai trabalhar com aquilo. Então o ideal é que ele pegasse aulas no veículo que ele vai trabalhar e fizesse a prova no veículo que ele pretende trabalhar. Se a pessoa pretende trabalhar com transporte de carga, por que ele tem que fazer a prova num veículo de transporte de passageiros? Ou, se ele pretende trabalhar com transporte de passageiros, para que fazer a prova num veículo de transporte de carga? Eu acho que a prova, o exame prático, deveria ser feito naquilo que ele tem maior pretensão de trabalho, ou na categoria C ou na categoria D. Isso é uma proposta que eu Rogério, colocaria, né, em pauta, tá? Mas eu não tenho esse poder, tá? Isso seria só um projeto de lei que eu colocaria como proposta. Outra coisa, eu expliquei todas essas regras, possíveis regras, algumas já em vigor, outras com pretensão, porque eu vejo que muitos países trabalham o trânsito com mais seriedade. No Brasil muita coisa é bagunçado. Infelizmente, não se pensa na segurança das pessoas, pensa nos seus interesses políticos, naquilo que eu pretendo ganhar, e não no bem comum. O bem comum seria o bem da nação, em que todos têm ali um benefício, mas não. Infelizmente, você mora num país que só tem pessoas com interesses particulares, interesses políticos, interesses próprios nos governando. Eu não estou falando especificamente, antes de você pensar, para quem acompanhou o vídeo até o final também, né? Não estou falando de um governo específico, tá? Porque às vezes eu começo a falar do governo, aí a pessoa já pensa, ele é PT, ele é direita, ele é liberal. Não sou nada disso,
entendeu? Eu sei que criaram sistema que dividiram as pessoas em classes, e isso acabou gerando guerra entre os grupos. As pessoas tinham que ser mais unidas e parar de pensar de maneira individual, parar de serem pessoas individualistas e pensar no bem coletivo, entendeu? Infelizmente, estamos num caminho que eu não creio que isso vá acontecer. O Brasil é feito de pessoas muito individualistas, pensam somente nos seus interesses, se me beneficia e despregia o outro, então o outro que se vire. Muitos pensam assim, infelizmente, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Agora que quem chegou até o final, eu peço, né? Se inscreva no canal e deixe aí seu like. Eu não costumo falar isso no início, porque eu sei que muitas das pessoas da internet já falam inicialmente. Eu já prefiro falar no final, porque eu não vejo lógica em você deixar um like em um conteúdo que você não assistiu e nem gostou. Se você começou o vídeo, já deixa o like e sai do vídeo, então o like não tem lógica. Pelo menos é o que eu penso. Então, agora que você chegou até o final, se avaliar esse conteúdo como conteúdo bom, deixa o like. Se avaliar como conteúdo ruim, deixa aí seu dislike, deixa seu comentário aí, fique à vontade com relação aos vídeos que ocorrem aqui no canal, ok? Então, até mais aí e boa sorte nesse trânsito, mano.